Seja bem-vindo ao podcast ACI Relacionamento. Meu nome é Luciano Bravo e neste momento estamos com um convidado muito ilustre, o nosso famoso Head de Relacionamento, Evilásio Júnior, que vai contar tudo para vocês como é ser um Head de Relacionamento de uma operação de crédito internacional. Vocês vão conhecer tudo, trajetória, como começou, como ele se desenvolveu nesse processo incrível, né, que ele coordena aqui com todos os agentes. Seja bem-vindo, Evilásio. Obrigado, Luciano. Muito feliz, né? Para mim, uma oportunidade incrível. Eu vou falar um pouco da minha história para vocês, aqueles que não conhecem, poder conhecer um pouco da minha história, dessa trajetória junto contigo. Eu me sinto honrado, né, por ter sido convidado por ti para participar desse podcast e falar um pouco dessa trajetória maravilhosa. Bom, falando um pouco de mim, né, como eu comecei, né, a minha jornada aí no ACI, mas eu quero falar um pouco antes da minha trajetória profissional. Né? Minha formação é em Direito, né, como jurista, eu sempre comento com os agentes nas entrevistas, justamente falando que, assim como você, né, eu sou um outsider do crédito. Né? Vim como volta aí de 2019, ingressei no mercado de crédito como consultor doméstico, né? Trabalhando ali diretamente com clientes e com bancos, instituições nacionais. Eu brinco que eu sempre tive uma vantagem, né? A minha esposa já está no mercado de crédito há pouco mais de 20 anos e isso me ajudou, né, facilitou o ingresso nesse mercado. E os desafios que eu enfrentava são os desafios que eu vejo hoje o consultor doméstico ele enfrentando, né? A falta de crédito efetiva. E até que um belo dia, eu, através de um convite de um cliente amigo, ele me falou sobre o crédito internacional. E foi quando eu vim a São Paulo e fui atendido por você, no nosso atual escritório, permanece no mesmo escritório na Paulista, e ali você explicou como é que funcionava o crédito. E eu fiquei observando, entendendo, eu lembro bem que o meu cliente não foi elegível ao processo do crédito, mas ali eu tive a oportunidade de conhecer o projeto ACI, que hoje eu faço parte com muito orgulho, né? E começamos uma trajetória, começamos uma amizade ali, e que foi selando e sendo mais efetiva dia após dia. E quando lançamos o programa ACI, em maio de 2023, eu me tornei o primeiro agente de crédito. Mas pera, não vamos avançar. Tá. Pera aí, a história é bem comprida e eu gostaria, antes de entrar nessa parte, né, quando você já conheceu, eu gostaria que você falasse um pouco aqui para quem está nos ouvindo e vendo, né, um pouco assim daquilo que era aquela tua inquietude dentro de você. Você tinha uma inquietude porque você já era um homem de negócio, já era um homem que conhece toda a parte de base e lei, tem uma esposa que é da área financeira. Mas eu queria dizer um pouco, antes que você contasse um pouco dessa inquietude, que você também procurava uma solução. Você procurava algo diferente para dar esse passo na tua carreira. Como foi quando você encontrou e como você pesou isso dentro de você na decisão de continuar fazendo o que estava fazendo ou entrar nessa proposta nova que você tinha acabado de conhecer, como você disse, uma visita com o primeiro cliente? Bacana. De fato, eu, ao longo de minha vida toda, eu sempre busquei pertencer a algo grande. E eu não conseguia mensurar, talvez ali na primeira apresentação, o tamanho do poder do ACI. Na verdade, é o que eu consigo perceber em alguns casos. Às vezes o consultor ele consegue bater um papo conosco e ele não consegue mensurar o que tem de grandiosidade do outro lado. Então, quando eu vi a oportunidade passada por ti, eu disse, cara, é algo... Primeiro, eu via que era algo técnico, era algo exequível, que você apresentava, que você já tinha track record, já tinha clientes aprovados com
desembolso de recurso aqui no Brasil através de um fundo americano. Eu disse, não é possível que esse negócio não tenha mais coisas, né? E aí a gente foi ali afinando, e essa inquietude sempre comigo foi sempre em todos os negócios que eu tive ao longo de minha vida. Mas o objetivo era, de fato, pertencer a algo grande. Quando eu realizei a primeira operação aqui no Brasil, junto contigo, junto com todo o time da Savel, da inteligência comercial, eu consegui perceber que existia um mundo de oportunidades. Quando a gente pega os números de mais de 1 milhão de empresas médias, empresas middle, que não têm crédito e não sabem da oportunidade que temos nas mãos. Mas, cara, isso é gigantesco. E aí o programa, dando sequência aí a falar um pouco do ACI, o programa ele vem ganhando uma envergadura a nível de Brasil. Nós temos grandes parceiros no sentido de agentes de crédito que são do mercado financeiro nacional, que eram ali consultores e que passaram a ter essa visão do processo, do poder que o crédito internacional pode proporcionar. Não só pelo volume, né, o volume de crédito que o cliente consegue acessar, mas pelas taxas de juros, pela carência para pagamento. E quando nós observamos a limitação da captação de um recurso doméstico, e esses camaradas que estão no mercado como agentes hoje, como agentes de crédito, que eles fazem a comparação, eles percebem que, de fato, a gente tem um oceano azul do outro lado para captar o recurso e trazê-lo ao Brasil, utilizando o mecanismo legal, que é a 4131, que é a lei que, de fato, ampara o ingresso de capital estrangeiro sem ser tributado. Tudo isso, na cabeça do agente de crédito, faz uma diferença absurda, porque ele percebe que quando ele oferta um crédito aqui para um cliente dele, às vezes da carteira dele de 5, 10 anos, o cara é meramente um tomador, né? O cliente ele é um tomador, hoje é um tomador, amanhã, daqui a 10 anos, lá fora, ele se qualifica como investidor qualificado. Pode falar. Mas eu quero falar uma coisa importante, porque assim, você foi o primeiro agente de crédito a vender uma operação no programa, né? Sim. Mas o que eu quero que quem vê e nos ouve entenda isso. Qual foi a diferença básica de quando você fez a primeira vez para agora que você já fez dezenas de vezes, né? Você, no início, você consegue estabelecer essa ligação entre... Pô, Luciano, no início, ali na primeira venda minha, eu era um Evilásio. E hoje, né, um ano depois, mais de um ano, né? Mas vamos lá, vai. Meses depois, mais de um ano depois, o que mudou no Evilásio da primeira para hoje, dentro de você? Eu posso resumir isso em uma palavra. Sim. Que é a palavra poder. E não é poder no sentido de prepotência. Sim. É poder no sentido de resultado. É lógico, foi bacana demais vender minha primeira operação ainda fora do programa, ali ainda estava como consultor, como um parceiro de Luciano Bravo e tal. Foi muito bacana, né? A grana é boa, né? Eu sempre brinco com os agentes e falo, grana é muito legal. Você ganhar em dólar, ganhar em euro, é fabuloso. Mas mais importante do que o ganho especificamente é a couraça. Eu sempre uso essa expressão. A robustez que você carrega quando você tem a sua primeira operação efetivada. Foi muito bom. Porém, dentro do programa, eu consegui de fato ter a expansão, enxergar a expansão que o negócio não só proporcionou para mim no quesito financeiro, na mudança da minha vida, da vida da minha família, né? De uma forma geral, mas a autoridade, né? A desenvoltura, se você estudar, né? Eu gosto da parte filosófica, eu sempre fico com você nessa apresentação. Estude, pratique e ensine. Isso. Quando eu falava sobre isso
às vezes em outras palestras, em outros segmentos, eu falava muito, mas hoje, quando eu apresento a operação, ensino para o meu agente de crédito que está ali desejoso de performar a primeira operação, eu consigo transferir para ele o poder, que, lógico, adquirido aí por você, né? Que carinhosamente a gente chama você do mentor do crédito, e não é mentira, é real. Você é o mentor do crédito internacional e faz com que isso seja replicado, né, na cabeça dos nossos agentes. Isso, toda vez que nós conversamos com o nosso board de Portugal, eu vejo a grandeza que você construiu ao longo dos 12 anos que você está inserido no mundo do crédito internacional. Convencer, e aí no sentido estrito, efetivo da palavra, convencer um europeu e um americano a dar dinheiro, a emprestar dinheiro para um empresário brasileiro. Isso aí é magnífico. Então, esse poder eu transmito para os agentes de forma plena, né? Eu costumo dizer que o head de relacionamento, eu me divirto fazendo o negócio. Eu falo com minha esposa sempre, se eu tiver que trabalhar em algo que eu tenha que trabalhar, eu não faço. Né? Então, eu brinco sempre sobre isso, eu não tenho que me divertir, tenho que curtir o processo. E o processo volta a frisar. Ouvi de um amigo meu, dinheiro não é tudo, mas é páreo para o oxigênio. Né? Dinheiro não é... E quando eu falava isso, só que o dinheiro ele vai se tornando algo uma secundário. Consequência, né? Uma consequência. Consequência daquilo que você vem desenvolvendo. E o brilho, né? A sensação, quando você vê o brilho nos olhos de um agente recebendo a primeira comissão. Pagamos essa semana a comissão para um agente de crédito, não vou citar o nome, mas era aniversário dele. No dia que mandamos a comissão para ele fez uma chamada de vídeo, ele disse, cara, que presentão. E o presente é, sim, financeiro, porque ajuda, né? Melhora o teu patamar ali de vida e tal. Mas o maior presente é você saber que você está entregando algo pleno, né? Que você sabe que efetivamente vai mudar a vida do camarada, não só financeiramente, mas a trajetória profissional do cara. Mas tem uma parte, né, no desenvolvimento do teu trabalho que é muito interessante, né? Você começou como um consultor, virou o primeiro agente, passou um bom período como agente. Sim. E num determinado momento você virou o head de relacionamento. Sim. Eu gostaria que você explicasse um pouco qual é a visão, né, de um homem que entrou no processo de desenvolver toda uma área de relacionamento nova, num projeto disruptivo. O que você vê de desafio nesse dia a dia como head de relacionamento? Agora, né, você treinando os agentes, você tendo uma equipe muito bem coordenada com você, como que você vê esse desafio que a gente já viu que é uma diversão, né? Ou seja, uma coisa prazerosa, né? Mas como você vê esse desafio no dia a dia, Vilásio? Bom, essa pergunta é sensacional e eu vou te falar o porquê. Você é espetacular, sempre brinco, você ia fazer as coisas, você conhece o processo de fato. Eu sempre falo para os agentes que eu já atuava como head. Eu já atuava efetivamente fazendo isso de forma espontânea, independente do ganho, independente de ser ou não ser o head, eu já atuava. É isso que eu falo com alguns agentes que estão mais próximos a mim, eu falo, cara, já atua dessa forma, né? Então, a diferença para mim, ela foi... O financeiro foi muito bacana, né? Mas em forma de execução, eu sempre fui esse cara que estou ali na ponta da lança, de vou lá. De processo continuado, né? É um processo continuado que já estava fazendo antes, né? O detalhe é a velocidade das mudanças e eu sou obrigado a ficar falando de ti, né? Não, mas a gente vai falar de você. Eu vou te fazer, então com as perguntas aqui, eu vou te perguntar. Vai chegar a minha hora. A velocidade das mudanças no sentido positivo. Sim. Tem o nosso head estratégico, que é o nosso querido Rodolfo Barbosa, eu sempre falo com ele sobre isso, ele fala, Vilásio, a mudança, a velocidade da mudança positiva aqui dentro é a nível de startup.
né? É algo que acontece semanalmente. A gente vai mudando e prosperando de uma forma absurda. É uma velocidade surreal, desde a criação da plataforma ali para os agentes, desde a criação do APP-IC, desde a criação de um acompanhamento da inserção de clientes em plataforma para... Cara, é sensacional a velocidade do negócio. Então, eu sempre, hoje no almoço, batendo um papo com alguns agentes, a gente sentou para almoçar e eu falei para eles o seguinte, o mundo, ele não é dos mais inteligentes, Sim. ele é dos mais rápidos. E eu sempre fui um cara muito veloz. O baiano, um amigo tava caminhando comigo, ele disse, você anda rápido, fala rápido, eu digo, é o baiano rápido, o baiano geralmente é lento e tal. Você veio para contrariar a tese. O baiano contraria a tese, e aí eu falei, até calor para São Paulo, estava frio em São Paulo, cheguei em 24 graus, eu trouxe realmente calor. começou a aquecer agora. Cheguei, foi por isso. Dentro desse desafio que você desenvolveu, dentro de toda essa métrica, você falou das mudanças, é muito importante falar dessas mudanças dentro de um processo de relacionamento, mas nós sabemos que o processo de crédito internacional, Evilásio, você tem experiência em atuar em vários outros negócios, né? Você já tem uma larga experiência nisso, mas quando você trabalha numa coisa disruptiva, que é o caso do ACI, onde você desenvolve a parte de relacionamento, desde colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Você falou do head estratégico e outros que estão no programa. O desafio, quando você está num processo disruptivo, ele é diferente? Porque, obviamente, você não pode copiar. Quando você está numa empresa de logística e você vai para outra empresa de logística, você copia mais ou menos o que fez lá. Quando você está numa empresa financeira tradicional e vai para outra, você copia. Mas num processo disruptivo não tem como copiar. Como é que você ajusta isso no teu dia a dia com a equipe? Bom, sensacional. Você fez essa pauta já pensando em mim, porque tu é diferenciado demais. A vantagem justamente é poder conhecer o processo. E aí você faz a pergunta certa. Você faz a pergunta, é crucial. Parece que você está falando do meu dia a dia, né? Eu amo trabalhar em coisas disruptivas, porque eu amo criar coisas novas. E o processo disruptivo, para mim, é onde está a maior sensação. E hoje mais cedo eu falei no escritório, falei com os agentes falando justamente sobre isso. Eu amo o processo disruptivo, amo o pioneirismo, só que tem os desafios, tem os embates de ser pioneiro e de criar algo novo. Às vezes o camarada ele é ignorante, alheio àquele conhecimento, justamente por ser disruptivo, mas ele não se predispõe a estudar. E aí, de forma muito transparente, como você sempre foi, como o nosso board, como todo o processo eu converso de forma muito direta com os clientes. Eu falando, você sente com o cliente para conversar ou com um agente de crédito, eu falo sempre o seguinte, amigo, estude. É isso. Estude porque é obrigação sua estudar. Primeiro, todo o conteúdo a nível de informação sobre as nossas operações já estão disponíveis no nosso canal do YouTube e tal. Então, o camarada tem como acessar aquilo. O outro desafio nosso é atrelado especificamente à questão cultural. Sim. O se sentir inferior, achar que não pode ir lá fora. Achar que tem que provar alguma coisa, né? Achar que tem que provar, enfim, essa questão cultural, ela é uma barreira absurda. Então, estar num negócio disruptivo, onde você tem uma cultura que o camarada se sente inferior, e assim, com todo respeito a nós brasileiros, a gente se sente inferior a um europeu, a um americano, e não somos. Somos iguais ou melhores, mas não somos piores. E esse é o maior desafio que eu consigo enxergar quando eu trato do quesito disrupção do mercado. Eu brinco com os agentes e falo, e quando eu falo brincando aqui, é uma retórica mesmo, não é brincando, não. Não, brincadeira não tem, você quer sério. De brincadeira não tem nada, né? A última disrupção que a gente teve no mercado financeiro foi há 25 anos atrás, que foi com a XP. Sim. A nova disrupção no mercado somos nós do ACI. Por
Por que a gente fala com essa autoridade? Eu falo para os agentes, por que falamos com essa autoridade? Porque ninguém tem a capacidade de fazer o que a gente faz. E não é por prepotência, é porque a gente tem uma linha de crédito, internacionaliza uma empresa com a linha de crédito aprovada. Se o camarada conseguir fazer a mesma coisa, parabéns, ótimo, mas não tem. Então, nós somos autoridade nesse assunto e, por isso, a gente dita as regras do processo. Mas dita, a gente cria. E por isso a minha alegria de estar dentro de um processo disruptivo, justamente porque a gente pode criar, né? Desenvolver novas teses e, dentro disso, entregar aquilo que a gente se compromete. Mas eu quero aproveitar essa tua dica aí de criar, eu quero falar um pouco, inclusive aqui, lembrar, né, do nosso querido Head Estratégico, que é o Rodolfo, né, que trabalhou junto com você, criando a atualização do programa. O programa esse que você passou, você se tornou agente pelo programa anterior e hoje você, junto com ele, coordena toda essa parte da expansão do que a gente chama do ACI 4.0. Conta para nós um pouco como foi a construção disso e como você vê hoje o ACI 4.0 rodando com os novos agentes e essa nova formatação de criar um agente mais poderoso, mais conhecedor do processo e o mais importante, mais íntimo do todo o time, né? Fantástica essa pergunta, porque é bem engraçado no sentido real da palavra. Eu estava... E essa tem partes diz que você não sabe. Você nunca me perguntou, agora você perguntou, vai saber. É bem interessante. Eu estava... Era um sábado de manhã e eu recebi a ligação, uma mensagem do WhatsApp de Rodolfo, falando: comandante, como comumente a gente se trata, eu trato a gente, chama de comandante e tal. Pô, comandante, não dormi essa noite. Não dormi essa noite, cara. Tive várias ideias aqui sobre o programa, cara, tá aperfeiçoado, algumas coisas assim e tal. Eu disse, me conta aí o que foi que você viu. E, cara, tem um tempinho. Eu disse, me ligue. Isso levou quase 1 hora. Ele destrinchando, eu disse, cara, tu tem isso ali, tá tudo anotado. Aí, principalmente uma visão que ele teve. Lógico, o programa já era sensacional. A gente já tinha atingido 100 agentes de crédito. E aí a gente trabalhou para chegar ali, não tinha nenhuma possibilidade de você atingir o número de 100 agentes de crédito por acaso, do nada, com consistência. Só que o programa ele veio desse desenho de Rodolfo, dessa visão que ele teve, e aí a gente começou a transferir algumas informações para você ali e começamos a aperfeiçoar e chamamos de programa ACI 4.0, que é o que a gente está operando hoje. E aí, usar a expressão do Bruno Câmara, né? Estamos subindo o sarrafo, né? Estamos subindo. Por quê? Porque a gente precisa de profissionais que tenham alta capacidade no sentido de conhecimento da operação para não haver distorção ali da informação que é passada da execução da operação. Esse é um ponto, né? Mas tem outros pontos de defesa da operação, no sentido de ampliar a visão do cliente. E na última palestra que fizemos mês passado aqui para os agentes, falamos justamente sobre isso. Nós não temos nenhuma capacidade, e eu brinco, não é porque eu estou em minha frente, não. Não é porque eu estou em minha frente, não, mas se eu estivesse por trás, eu falava também. Eu sou um bom vendedor, me considero um bom vendedor, sempre fui nato, né? Meu pai, vendedor, minha mãe e tal, eu aprendi muito sobre vendas e minha vida foi sempre vendas, né? Desde o mundo jurídico, vendi o serviço, né? Hoje, a mesma coisa. Então, só que, ainda assim, me considerando um bom vendedor, eu sempre falo para os meus agentes e falo para os próprios clientes, eu não tenho nenhuma possibilidade de te convencer a entrar numa operação de crédito internacional, internacionalizar a sua empresa. Não tenho essa capacidade. Por quê? Justamente porque o camarada precisa, ele, se responsabilizar em estudar, em se capacitar. Nós somos os indutores da informação. E é isso que faz total diferença. Aí vai fechar uma operação atrás da outra. Aí você não tem jeito. Por quê? Porque o próprio cliente decide.
Eu tenho um cliente que ele vem me convencer da operação depois de ele ter estudado tudo. Isso é brilhante, porque a informação está aí. É isso aí. Todas as informações estão disponíveis. Então, não há nenhuma dificuldade quando o cliente ele decidiu resolver a vida da empresa dele, que é a responsabilidade dele, que ele às vezes criou que tem 10, tem 15, tem 20 anos de CNPJ, sendo massacrado por não ter crédito. E continua. Não, você tem que mudar, né? E a mudança vem em cima do conhecimento. Foi através desse conhecimento que é dado a ele que ele, como você diz, ele não é que você vende, ele que compra, né? Meio que parece brincadeira quando a gente usa essa frase. Eu não vendo, os clientes compram de mim, mas é uma realidade, né? E quando ele faz isso, ele está tão consciente e é isso que, para mim, é o brilhante desse negócio. Então, quando eu enxergo tua criação, tua estrutura, né? Que aí eu vou ter umas perguntas para fazer para você, daqui a pouco eu faço. Tá bom. Tá? Vamos entrando. Quando eu enxergo o que você construiu e não desistiu, isso proporciona que eu esteja hoje aqui gravando podcast contigo, que os agentes estejam botando dinheiro no bolso, que os clientes estejam mudando as suas vidas porque internacionalizaram as suas empresas, que não é... Aí, quando eu falo isso, parece que foi uma coisa... É disruptivo? Mas não inventamos a roda. Não. Né? Não inventamos. É um processo que já existe há pelo menos 4 décadas, né? Através da própria Lei 4131, e o camarada nunca acessou, porque ninguém nunca decidiu ensinar. Bater no peito e fazer o que você fez há 12 anos atrás, sem conhecimento do mercado de crédito, um alheio ali àquelas informações. Tua área era uma outra área. Daqui a pouco eu já faço a pergunta, parece que você está encaminhando para fazer a pergunta para você. Mas eu tenho só mais uma pergunta antes de você entrar. Tudo bem. Mais uma. Então, tu sair da tua área, que tu já era bem sucedido, né? Já tinha mais de 200 funcionários, já faturava multimilhões por ano, e decidir ingressar num mundo, num oceano azul, porém desconhecido para você, como era desconhecido para mim. E eu ainda, como eu volto a frisar, eu tive uma vantagem em relação aos meus pares ali, que são consultores domésticos, que a minha esposa já tinha essa bagagem de mais de 20 anos de mercado financeiro, né? E fazia e fez com que eu conhecesse efetivamente as mazelas do crédito doméstico e as limitações que ela teve com os clientes e não conseguia crédito. E já conhecia uma parte disso. E quando eu me tornei consultor, já tinha essa bagagem. Sim. Né? Apesar de ter a bagagem jurídica e tal, mas eu tinha a bagagem atrelada à experiência dela. Anos, né? Você não teve isso. Não né? Eu ficava do outro lado do balcão. Ficava do outro lado do balcão. Né? Então, você não teve isso. Mas você caminhou e percebeu que, de fato, né, após muito estudo, muita pesquisa, que não tinha crédito no Brasil. E continua sem. E a gente sabe que não vai melhorar. E o camarada ainda pretende... Eu não acredito que vai melhorar. Né? Eu não acredito. Provavelmente melhore, mas daqui a 25, 30 anos é muito tempo para esperar. Né? Então, esse camarada que tem a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento e não faz, eu não posso fazer nada por ele. Não posso fazer nada por ele. Não vou convencê-lo a entrar ou obrigá-lo a entrar no processo de crédito. É impossível. É impossível. Então, via de regra, sempre eu ponho a responsabilidade, como eu sentei hoje com um cliente e falei, amigo, você tem uma empresa, tem um faturamento X e X funcionários, essas pessoas estão sob a sua responsabilidade. É responsabilidade sua. Você tem mais de quase 40 anos com a empresa operando, com todas as dificuldades. Eu disse, a responsabilidade sua, depois dessa conversa, é uma só. Estude. Conheça quem é o fundo, conheça quem é Luciano Bravo, conheça quem é a Savel. Essa responsabilidade é sua. Não deixe na mão do teu financeiro. Estava todo mundo na sala. Sim. Né? Não deixe na mão do teu financeiro. Peça que ele também pesquise. Aí tinha uma outra pessoa, não me recordo qual era a função, mas enfim. Eu falei, a responsabilidade é sua. Entendi. Não é minha. Eu trouxe o conhecimento. Mas entrar na operação é parte que o cliente tem que
ter a atitude, né? E perseguir aquele objetivo. Como ele criou a empresa lá atrás, a mesma coisa é essa estrutura que ele vai buscar de crédito lá fora. Eu vou fazer mais uma pergunta depois, se você quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Mas tem um fato importante, porque foi na sua gestão, né? Sua gestão que vai durar séculos. Séculos. Você que estabelecemos um processo de relatório técnico. Você introduziu pela área de relacionamento o relatório técnico no mercado, né? Já estamos aí com algumas dezenas de relatórios emitidos. E na tua visão como head de relacionamento, como profissional, como também da área jurídica e conhecedor do crédito pré e pós, né? Ou seja, pré-ACI e pós, né? Como que você enxerga a entrada de um relatório desse tipo no mercado, o impacto disso na cabeça do cliente, somado ao conhecimento que você já passa a ele através de todo o processo de crédito internacional? Como que o relatório se encaixou como um quebra-cabeça nesse processo? Maravilha. É algo que eu me deleito ali quando eu vou apresentar para o cliente, não com o propósito de expor o cliente, nem expor a fragilidade do cliente. Mas o relatório, ele mudou completamente o rumo da minha apresentação. A gente instituiu ali o que a gente chama de apresentação de instrução, reunião de instrução. Quando eu paro com o cliente para falar sobre o que virá, que é o relatório da empresa, o raio-x da empresa dele, ele já começa a ter outra visão, primeiro de respeito. Sim. Porque eu peço para que ele conte um pouco da história da companhia dele, da estrutura, o que foi que ele fez naquele período. E eu amo ouvir a história do camarada, porque ali a gente vai tomando parâmetro. Se ele tem projetos efetivamente para o futuro, se ele está interessado apenas no crédito. A gente faz aquela sondagem com esse propósito desse conhecimento. Mas quando eu falo do relatório técnico, ele fica sem entender. Por quê? Porque eu conheço e sei efetivamente que o mercado não faz isso. O camarada vai no banco, chega no banco, automaticamente, e apresenta os documentos, ele é aprovado ou reprovado. Se ele for aprovado, o cara coloca lá um contrato de adesão, ele assina e sai do banco com crédito. E não vamos falar das taxas, enfim, que tem tudo dentro desse contrato de adesão quando está aprovado. Quando ele está reprovado, automaticamente ninguém diz nada para o camarada, não explica, não foi negado. Mas o cliente não sabe disso. Sim. E isso foi um presente criado por você, né? Eu sei que eu tive grande participação por ali. Por nós, né? Mas assim, o desenvolvimento do que a gente chama carinhosamente de RT-ACI, o relatório técnico do ACI, é um raio-x da empresa do camarada. Que ele talvez precisasse pagar ali uma auditoria na empresa dele, que levaria, sei lá, 2, 3 meses, como vimos casos de cliente que chegou para nós, estava eu e você na reunião, que a gente falou assim, meu Deus, o que vocês fizeram? Que o nosso relatório ele sai com 5 dias úteis se o cliente entregar todas as documentações necessárias ali do checklist, enfim. Ele entregou, os nossos analistas conseguem entregar ali com 5 dias úteis. A gente usa 2 plataformas, que é a Nelway e a Serasa Experience, para cruzar as informações, trazer um filtro ali da empresa do cliente e automaticamente sai aquele relatório. Se ele estiver elegível, vai estar lá os valores específicos da elegibilidade, e se não estiver elegível, eu fico brincando, né? E aí, quando eu vou para as reuniões, eu abro falando para o cliente o seguinte, eu amo fazer a apresentação do relatório técnico quando é aprovado. Quando não é aprovado, é um desafio. Mas a gente, pelo menos, tem a hombridade de apresentar para o cliente o porquê que ele foi negado. E ali, nesse momento que a gente apresenta porque foi negado, existem possibilidades de correção. Ele pode corrigir e ingressar novamente no crédito. E aí eu toco em 2 teclas que eu teclo sempre. Crédito no Brasil é concessão. Crédito no exterior, nos Estados Unidos ou na Europa, ele é um direito. Por quê? Porque se você cumprir com os requisitos, você não tem por que não ter crédito. Eu sempre uso a expressão é impossível, só se você não quiser pegar. Sim. É diferente. Mas aqui no Brasil... Ou se desistir, né? Mas no Brasil, não. No Brasil você tem concessão de crédito. E ali, quando o relatório tem uma negativa, né?
a gente apresenta e mostra onde estão os pontos que ele pode corrigir para voltar para a esteira de crédito e, quem sabe, ser aprovado. Então, o relatório mudou o eixo de toda a estrutura nossa, né? A gente consegue trazer para o cliente a informação prévia da situação que ele se encontra e onde que ele pode ir com a nossa principal operação, que é a operação Private Hard Lender. Dali para frente, automaticamente, a decisão, mais uma vez, é do próprio cliente. E a gente expõe a situação, expõe os pontos. Então, para mim, o relatório foi algo assim que, né, sensacional. Deu um grande empurrão. Uma das palavras que você disse que é legal escutar é o respeito, né? Você, quando vai no médico e tudo, você faz uma bateria de exames, né, Vilazo? Antes de você sair da consulta, o médico, ele pega os exames que você pagou por isso, né? E ele entrega na sua mão, para que você veja o exame que você fez e o que deu ali, né? Então, pelo que você explicou, o relatório ele mostra o exame, porque hoje no nosso mercado não é mostrado, né? O cliente simplesmente é negado e ele não sabe nem por que foi negado. E um fato que eu quero ressaltar na tua resposta, que é muito interessante, é assim, há um last call. Tem como se ter uma forma de consertar o processo que foi negado, né? Você já, junto com os agentes, junto com o processo, você já consertou quem foi negado. Já. E ele voltou para a operação. Então, nós brasileiros, nós temos que entender que nosso povo, nosso empresário, ele precisa ter mais de uma chance. Atualmente, no sistema de crédito, é uma chance. Sujou teu nome, já era. Dali por diante, você não tem mais. Mas nós precisamos ter uma forma de dar uma nova chance para que esse empresário ele possa voltar ao processo de crédito, ter a dignidade e continuar o seu processo de evolução empresarial sem, né, ficar ali se batendo. Interessante que você falou sobre ter mais uma chance. Hoje eu comentei, até sugeri, né? Eu sou um cara que gosta muito de ler, até por conta da formação e tudo mais. Eu gostei muito de ler. E aí eu sugeri para os agentes que estavam no escritório lá comigo, eu falei para eles, leiam um livro o nome do livro é O Lado Difícil das Coisas Difíceis. Livro interessante, e ele conta a história de um empreendedor americano que quebrou 5 vezes. Na quinta, depois, a sexta vez ele foi no banco, na sequência, tomou crédito e no Vale do Silício ele criou uma startup que virou um unicórnio. Resumo, qual a chance desse camarada aqui no Brasil? Zero. Que zero. Entendeu? Então, dar uma nova chance, dar uma oportunidade, como a gente consegue fazer, é sensacional. Não, isso pra gente não tem... Se você tem a pergunta, faça agora, porque senão eu tenho outra. Eu vou fazer. Eu vou fazer... Eu tenho várias perguntas aqui, mas vou fazer uma de cabeça, específica. De cabeça, não tá de cabeça, porque eu já tinha registrado, tinha memorizado, não vou ler porque tá aqui guardada. E é uma curiosidade, eu sei que muitas pessoas têm vontade de perguntar isso. Eu vou aproveitar e fazer a pergunta que os agentes fariam. Temos tempo para isso? Não vai ter. Você me responde, mas é uma pergunta bem simples, né? Você sabe a resposta, porém, eu quero ouvir a resposta, na verdade. O que foi que te levou... por isso que eu falei, já tinha começado a pergunta ali quando falei da tua empresa. O que foi que te levou, como um empresário já bem sucedido na tua área ali de engenharia e tal, com mais de 200 funcionários, faturando mais de 40 milhões, eu conheço a história, mas eu quero efetivamente entender o que foi que te levou a tomar a decisão de mudar de área e vir para o mundo do crédito. Bom, dinheiro eu sei que não foi. E aí eu posso falar de fato, não foi grana. Você já estava bem sucedido lá e tal. Se não é dinheiro, né? Porque a gente fala de negócio, de business, é grana. Eu sempre fui o cara que não, você vai fazer negócio, é negócio, não é filantropia. Não foi grana, beleza, não foi grana. Qual foi o principal motivo? Foi legado? Foi uma visão? Conta pra gente. Conta pra gente. Bom, eu inclusive ontem, né, eu participei de um programa na Alesp. Eu gravei junto com mais 2 profissionais, né? Um, inclusive, que é mentor em transição de carreira, e uma outra pessoa que, por incrível que pareça, Vilazo, era de banco também. Era uma moça, né? A Bia, ela é de banco também, ela passou por uma transição de carreira. A diferença entre eu e ela ali
é que ela acabou passando por aquilo por um processo de desligamento, né? Ela foi, eu costumo dizer, há duas formas de você cair no abismo. Uma é te empurrarem e a outra é tu pular, né? Então ela, na verdade, foi empurrada. Ela foi tirada da empresa e ali ela começou uma migração. Eu não, eu pulei. Eu sabia que o abismo era profundo, eu sabia que era muito alto, né, no sentido da profundidade, e eu me joguei porque no dia 12 de julho de 2012, eu percebi que o empresário brasileiro não tinha força, em termos de crédito, para mudar o futuro dele. Ele não tinha. Eu, assim como milhares de empresários neste momento, eu lutava para crescer. Só que a pergunta sempre é, Vilásio, para que eu vou pegar uma obra de 100 milhões se eu vou precisar de 10, que a gente chama de verba de mobilização, para começar ela e não vou ter o dinheiro? Eu me lembro que quando eu peguei a obra de 26 milhões, eu lutei assim muito para arrumar R$1,5 milhão, que foi o que começou essa obra de 26 milhões, fez, e aí, obviamente, é aquilo, né? Uma faísca faz a ignição da máquina, Vilásio. Sim. Só que eu lá atrás, há 2 anos atrás, eu já tinha dado uma faísca e tinha funcionado. Aí eu pensei, Vilásio, como que eu dou a próxima faísca? E quantas faíscas eu teria que dar para que os negócios que uma empresa pega, como a minha época, funcionasse? Então é aquela famosa história. Eu percebi que continuar pegando obra, continuar vendendo não valia a pena, porque sempre o esforço acabaria no balcão do banco. Ou seja, você ali ou pediria para o banco ou pediria para o seu cliente. No caso, à época, Vilásio, foi o meu cliente que me socorreu, não foi banco. Foi o meu cliente que tirou do caixa dele e adiantou o dinheiro. E eu cumpri todo o cronograma, fiz, era uma obra, você tem uma ideia. A minha parte ali era 26 milhões, mas a obra era de 1 bi. Eu era um dos 3 EPCistas dentro. E eu não tinha recurso no banco para começar a obra. Então, foi essa fragilidade que fez a minha força nascer. Quando eu percebi que eu era fraco como todos os outros, apesar de ter uma grande obra, apesar de já estar consolidado, apesar de estar num negócio disruptivo, que também era uma obra disruptiva, era uma obra que foi o primeiro porto construído em cima de área degradada na América do Sul. Tem uma ideia da singularidade do negócio. Mesmo assim, eu não tinha crédito. Então, foi dessa fraqueza nasceu uma força. E durante todo esse processo, ou seja, de 2012 até 2018, quando eu me liguei a Savel Capital Partners, eu passei procurando uma alternativa no Brasil. Então eu digo que se eu não encontrei, ninguém vai encontrar. Não vai. Não porque eu seja melhor que ninguém, mas eu bati na porta de todo mundo. Todas as instituições, consultores, lobistas, tudo que você pode imaginar. E não tem solução de crédito no Brasil. O que uma empresa estuda e põe no relatório de reestruturação, ela não vai conseguir fazer porque os bancos não dão crédito para isso. E foi ali em 2018, Evilásio, que eu enxerguei que eu tinha 2 saídas. Aliás, um homem, eu não digo homem no sexo masculino, mas um homem, tanto homem ou mulher, ele tem 2 saídas na vida. A primeira saída é você se ajoelhar. Quando você está diante de um problema, você pode se ajoelhar e não ir mais em frente. E a segunda saída é você se erguer. Você pegar tudo aquilo que você passou e transformar numa coisa boa e dizer, agora eu vou entregar isso para o próximo. Foi exatamente a decisão que eu tomei. Ou seja, eu poderia ter pego todo o conhecimento de anos de trabalho e ter continuado como dono de uma empresa de engenharia ou hoje ser diretor comercial de uma empresa de engenharia. Que eu estaria muito bem, porque nós dois aqui temos um bom poder comercial. Onde colocar a gente para vender, a gente vende. Mas eu percebi que existia uma batalha maior. Não sabia que existia você, não sabia que existia todas essas pessoas maravilhosas que estão do nosso lado. Eu só sabia de uma coisa, se alguém não ensinar um caminho, todos ficarão na escuridão. E a escuridão é justamente entender que nós, empresários brasileiros, temos crédito fora do Brasil. Então, assim, não somos obrigados a quebrar, não somos obrigados a ficar pedindo esmola. Nós podemos optar. Imagina, uma empresa hoje... média, como a gente já fala nas nossas conversas, uma empresa média que fatura de 24 milhões a 100 milhões por ano, ela gasta em juros por mês de 200 mil a 800 mil reais. Se pegar o centro da meta, 400 mil, então ela está colocando para fora em juros, para não resolver nada, 4 milhões e 800 mil. Se ela pegar apenas um ano dos
Pega uma empresa como essa, de 40 anos aí que você falou. Se pegar um ano da empresa, se o empresário se esforçar para fazer a internacionalização, e com certeza ele vai conseguir, como você disse, que só não consegue se a pessoa não quiser, imagina o que muda no resto da vida dele. Então, a decisão foi tomada quando eu me vi fraco e tinha que assumir a postura de ser forte e dali por diante começar o caminho. Foi isso que me manteve e, obviamente, conforme você vai andando, é igual o filho, né? Você tem filho, eu tenho filho. Conforme o filho vai, quando ele nasce ali, aquela criatura frágil e tudo, você fala, pô, né, será que vai viver? Será que vai crescer? Será que vai virar um homem igual eu e você? Ou uma grande mulher? Mas conforme a criatura vai crescendo, vai ganhando força, vai ganhando uma forma mais resistente, mais robusta, você fala, isso aí é para toda a vida. Show. Então é o processo como se desenvolveu, né? Agora. Eu também não, calma. Eu queria já emendar outra pergunta. Quer emendar? Não, mais fácil, faça você. Não, tu meio que respondeu dentro da tua fala, porque uma coisa é você ir buscar o crédito como praticamente não, 100% dos nossos clientes vão. Inicialmente ele vai apenas pelo prisma do crédito. Depois ele entende que existe uma blindagem patrimonial, depois ele entende que existe uma operação off-balance, depois ele entende que tem possibilidades de ter uma nova nacionalidade, depois ele entende vários aspectos que são benéficos da mais pausa. Tu foi pelo crédito e tu enveredou pelo caminho do ensinamento, da educação. Por quê? O caminho da educação, bom, é assim igual você, eu sempre fui um estudioso desde muito jovem, né? Sempre gostei dessa área de filosofia, né? Essa parte que a gente chama de gnose, conhecimento, né? Eu sempre fui apaixonado por essa parte do conhecimento. E quando você aprende, quando você é uma pessoa que gosta de fazer, você gosta de ajudar, você aproveita toda oportunidade para ajudar. Igual você, igual eu, igual muitos gostam de ajudar. Sim. São pessoas que são bons samaritanos, adoram estar do lado, apoiando. Quando eu aprendi o processo, eu disse uma vez, até numa conversa, que você estava dizendo, a gente podia estar fazendo tudo isso sem ensinar ninguém. Verdade. Poderíamos estar fazendo isso, poderíamos estar vendendo operação de crédito sem ensinar ninguém, porque ninguém ensinou. E a Faria Lima, a Paulista, tá chapado de gente que sabe, vamos dizer assim, basicamente o que a gente está fazendo, mas nunca quiseram ter esse trabalho de ensinar. Então, o ensinamento é mais por ser brasileiro. Aí já não é por ser empresário, Sim. É por ser brasileiro, porque uma vez uma pessoa me perguntou, Luciano, qual é a diferença entre uma universidade e, aliás, perguntou para o palestrante, não foi para mim, eu estava na plateia. Ele perguntou, qual é a diferença entre uma universidade e o MIT, que é o Instituto de Tecnologia da Califórnia? Sim. Ele pegou e falou assim, ele falou assim, a diferença é que lá existe colaborativismo. Então, quando você não sabe uma coisa, o professor, ele te leva para você levar num outro professor que sabe, por exemplo, você pergunta uma pergunta de física para um professor de matemática, ele não sabe, mas ele vai te levar até o professor de física para ele te explicar aquilo. Então, dentro desse contexto, eu preferi o caminho do conhecimento. Óbvio que nós sabemos que quando você ensina, você pode criar potenciais concorrentes. Óbvio, né? Quando você... Imagina se o Steve Jobs, quando estava desenvolvendo a Apple, ele começasse a fazer palestras explicando o que é o smartphone. Estaria, né? Sem fazer isso, ele já criou um mundo de concorrente. Imagina se ele fizesse isso. Mas a ideia aqui é para o povo brasileiro. Nós, brasileiros, precisamos compartilhar o conhecimento e abrir para que a população, de maneira geral... Quando eu digo a população, estou falando a população empresarial, né? Certo. Os empresários aprendam. Hoje existem muitos podcasts, existem muitos blogs, muitos jornais, muita informação na internet. Mas o que eu acredito que falta, Evilásio? Falta o detalhe. Não adianta você dar o conhecimento sem dar o beat da coisa. Eu acredito que o nosso projeto educacional, por que eu escolhi isso? É para que nós possamos deixar esse legado. Quando eu e você... E quem está aqui hoje não estiver, as outras gerações vão poder aprender sobre esse tema e desenvolver isso provavelmente melhor do que nós, que somos os primeiros, né? Mas agora, tem mais uma? Eu adoro essas partes, porque eu vou mudar um pouco o viés da apresentação, vai perguntar uma coisa sobre você, né? Sobre você vai inserir em questões de trabalho também. Que tipo de pessoa não daria certo trabalhando contigo? A pessoa que não acredita em si próprio.
O incrédulo em si próprio é péssimo. Eu costumo dizer que não acreditar nas pessoas é uma escolha que você tem. Sim. Mas não acreditar em si próprio é o maior engano da vida. Quando você não acredita em si próprio, você não acredita sequer na existência do seu ser. Perfeito. Você precisa acreditar em você, e quando você acredita em você, a partir dali tudo existe. Infelizmente, vivemos hoje, não só no Brasil, sabe, Vilásio, vivemos no mundo uma crise de falta de crença da pessoa na própria pessoa. Não é nas pessoas ou no futuro do mundo ou no futuro de uma nação. Não, as pessoas não acreditam nelas, que elas não são capazes de fazer algo que elas estão preparadas para isso. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade singular de processar informação com uma tecnologia que a gente chama de multibus, coisa que hoje somente um computador quântico chega perto do nosso cérebro, perto, né? Cada neurônio nosso funciona como um computador funcionando sozinho, trocando informação numa rede de bilhões de informações por segundo. Então, se você nasceu com um computador desse dentro da caixa craniana, e você é uma criatura que está no topo da cadeia evolutiva, porque o homem ele é o topo da cadeia evolutiva, por que você não acredita em algo que está dentro de você e que te deu input para fazer? Você precisa acreditar em você. Então, e todas as histórias dos grandes homens, Evilásio, de Jesus Cristo a Steve Jobs, né? Vamos falar assim, de ponta a ponta, né? Todos eles tinham dentro de si uma coisa que é identificável. A profunda crença nele. Ele acreditava nele. Os outros não acreditavam nele, não acreditavam no que ele falava. Isso nunca incomodou os grandes homens. Ele sempre acreditou nele, né? E aproveitando aí uma parte, né, que eu vou contar essa historinha para ficar registrado. Por favor. Essa eu tenho que contar para ficar registrado. Por favor. Dos cientistas que eu estudei na minha vida, né? Um dos que eu mais gosto é Einstein, porque Einstein ele uniu, né, o conhecimento científico ao conhecimento filosófico. Eu recentemente vi um filme de Einstein, eu conhecia ele, li a teoria da relatividade, sei o que é a teoria da relatividade geral, especial, curvatura do espaço-tempo, eu estudei tudo isso. Mas eu não sabia da parte do Einstein na briga dele, né, para que o mundo não fosse moído na Segunda Guerra Mundial. Eu não vou falar sobre isso agora, mas sim, eu não sabia o quanto Einstein brigou para evitar que naquela época, né, o nazismo tomasse conta do mundo. Einstein brigou muito filosoficamente e é bonito ver esse documentário. Mas tem uma frase que eu não esqueço, que trago dentro de mim, que quando foi provada a teoria da relatividade geral, né, Einstein enunciou a teoria da relatividade especial e depois enunciou a teoria da relatividade geral, que fala sobre a curvatura do espaço-tempo. Uhum. Quando ele disse isso, era tão ilógico como nós falávamos de crédito internacional. Era muito mais ilógico. Muito mais ilógico. E os físicos, os matemáticos batiam muito nele. Batiam muito em Vilas. Foram anos apanhando de filósofos, matemáticos, físicos e todo tipo de gente que falava que a curvatura do espaço-tempo era uma bobagem. Era uma bobagem. Quando houve uma observação astronômica e foi provado o efeito da curvatura do espaço-tempo, todos os repórteres da época, toda a imprensa da época correu para a casa de Einstein. Já estava bem velhinho. Sim. Bateram na casa dele e falaram: professor, como o senhor se sente estando certo esse tempo todo? A resposta dele: se eu não estivesse certo, Deus estaria errado. Ele nunca desconfiou dele. Ele só leu aquilo que está escrito. Então, na verdade, o que nós temos que ter para fazer esse país ser melhor, ser muito mais forte, é isso. E quando você diz, no brasileiro não é menos do que ninguém. Não, realmente você tem razão. Você tem uma ideia no setor de atração de investimento, o Brasil só está atrás dos Estados Unidos. Então nós estamos na frente até da China como um polo que atrai investimentos. O que a gente não consegue fazer, e esse é o grande trabalho de todo esse desenvolvimento, é levar esse investimento para a produção. Infelizmente, atraímos muito investimento para o setor especulativo. Mas o grande trabalho, inclusive até mesmo do ACI, é mostrar para o europeu e para o americano, né, que aqui tem gente de produção e que vale a pena pôr esse recurso, porque eles acreditam nisso. Sim. O que precisamos é mostrar essa parte para eles. Mas vamos dar agora um giro de novo. Vamos dar um giro de novo. Vamos giro. Bom,
Falando aqui sobre a parte do Head de Relacionamento, falamos do programa do ACI 4.0, falamos do relatório técnico, mas tem algo aqui que é bastante importante que eu gostaria de colocar a você para responder para nós. Como que você olha o futuro de tudo isso? Você vive aqui o presente, você teve no passado, viu o início, vive aqui o presente com todas essas mudanças que você narrou, toda essa fluidez do processo, mas como que o Evilásio, daqui do presente, enxerga o futuro desse trabalho? É impressionante que essa pergunta eu ia fazer para você sobre e usar a Saquei mais expressão. rápido. Sacou mais rápido mesmo. É brabo. É o bravo. Ia falar sobre ambição. Né? Qual seria a sua ambição com relação ao ACI? Né? A diferenciação entre ambição e ganância, todo mundo sabe. Já bem. Né? Então, a ambição. Eu sou um cara altamente ambicioso no sentido de crescimento e de prosperidade. Quem me conhece, quem vivencia a experiência junto comigo, sabe. Então, eu consigo enxergar um crescimento, não só no quesito de mais crédito que vamos conseguir trazer para um empresário médio, né? Aí eu vou falar de um camarada que fez um estudo que hoje a gente tem um BI, né, sobre tua gestão, underwrite, sobre a gestão do nosso board, $1 bilhão, e a nossa meta, né, nosso alvo é atingir, né, $30 bilhões para suprir o déficit de crédito, pelo menos dos empresários middle no Brasil. A gente sabe que esse número eu enxergo com clareza. Para muitos, talvez, é muito distante, mas eu enxergo isso com clareza. Não volto a falar, pelo dinheiro, porque está se falando em cifras assim, astronômicas para muitos. Mas a gente sabe que com isso, o nosso país ele ganha outro eixo. Né? Ele vai se destacar, né? Porque hoje o número de empresas internacionalizadas a nível AAA, que capta por Project Finance, que capta por instrumentos financeiros sofisticados no Brasil, é muito pequeno. Então, a gente sabe que se a gente dobra esse número, né, hoje, né, os dados, né, mostram que tem 47 empresas que conseguem fazer isso de forma plena, né, e o empresário médio não consegue. Ele vai passar a ter, né, se a gente tivesse hoje 1% do número de empresas que tem nos Estados Unidos, são 18 mil empresas internacionalizadas que captam no mundo de forma com nível AAA, como eu acabei de citar. A gente ter 1% disso, 180 empresas, o nosso país... um crescimento imenso. Não, a gente não precisa citar os nomes aqui, mas necessariamente a gente sabe que é onde gera emprego, onde gera renda, onde muda a vida de famílias que precisam desse trabalho. Enfim, e a gente tem... É muito pouco, mas já seria uma grandeza absurda para o nosso país. Então, eu consigo enxergar que vamos conseguir fazer, né? Aí a gente brincando com os agentes, eu brinco com os agentes, fazer com você, sem você, tipo, brincando de forma jocosa, mas aqueles que não estiverem aptos a estudar, praticar e ensinar ao próximo, eles vão ficar para trás. Mas essa frase que você fala, você fala isso algumas vezes, né? Uma frase sua, eu vou fazer com você ou sem você. Essa frase, se você remeter a como você fala e o contexto, ela é a prova viva de que dentro de você tem o mesmo princípio que tinha dentro do Einstein. Ou seja, eu vou fazer. Você pode fazer comigo ou eu faço sozinho, mas eu vou fazer. Então, aquela certeza de acreditar em si é o que move, né, o que te move e é o que está dentro de você para executar essa tarefa, que é justamente espalhar esse conceito do crédito internacional no Brasil para que, como é o projeto nosso, que 1 milhão de empresários conheça e possa escolher entre ficar no crédito doméstico para o resto da sua vida ou ir para o outro lado e trabalhar na área do Oceano Azul, que é o crédito internacional. Perfeito. Tem mais uma coisa importante que eu gostaria de te perguntar sobre o processo de desenvolvimento da área de RED, e eu já falei agora do futuro, né? Ou seja, o que você olha do futuro, mas no que você enxerga o desenvolvimento do crédito internacional no Brasil?
Você acredita que isso vai acontecer como um movimento de avalanche? Ou seja, você acredita que a maneira com que a área de relacionamento coloca esse conhecimento dentro do projeto de marketing, você acredita que isso vai caminhar para uma avalanche, ou seja, cada vez mais pessoas conhecendo e procurando outras alternativas e retroalimentando, como aconteceu em Vilásio, por exemplo, com o computador pessoal, né? Perfeito. Ele criou o computador pessoal e dali saíram várias empresas que expandiram a área de computação no mundo todo. Você acredita que esse caminho é um caminho que pode acontecer no Brasil? Eu não só acredito, como eu tenho certeza que vai. Porque não tem outra saída, né? E aí, com a ótica aí de jurista e com o conhecimento jurídico que eu tenho, e conheço alguns pares, bons advogados, falando sobre RJ, né? Recuperação judicial. É o jeito, é o caminho para a empresa abrir uma recuperação judicial, e a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Tem alguns casos específicos que você pode colocar e ter uma RJ justa ali e tal, sim. Mas, no geral, na sua maioria esmagadora, não haveria necessidade, porque o mesmo caminho que as grandes companhias têm de capital recurso, a média também tem. Sim. E essa engenharia a gente deve a você, né, que criou essa engenharia, efetivou, criou o nosso histórico. Hoje a gente tem mais que a gente sempre fala 70, né? Estamos beirando aí já quase 80 empresas que já tiveram acesso e aprovação do crédito conosco, né? Então, mais de $500 bilhão, e isso estou falando de um homem só. Aliás, um homem só, a gente não tem 130 agências de crédito, mas isso foi instituído por você. Sim. Né? Por isso que eu vou te falar, meu amigo, é impossível isso não explodir. Sim. Isso é impossível. Não é porque você fez, como eu sempre falo, exemplos de XP e tal, que os camaradas que não desistiram, né? Foram disruptivos lá atrás, há 10, 20, 25 anos atrás, como é o caso da própria XP, por exemplo, e temos hoje mais de 42 milhões de desbancarizados. Os caras fizeram a diferença no mercado. Sim. Então, o ACI não existe possibilidade de não explodir. A gente pensa em crédito, a gente pensa num CRI, num CRA, num desconto de recebíveis, mas as pessoas vão passar a entender que existe outro caminho para acessar o crédito, que é o ACI. Isso não existe nenhuma possibilidade de não acontecer. Né? Hoje você trouxe até aqui só, e hoje a gente tem um exército com mais de 130 agências de crédito que já entenderam o poder, que já estão se capacitando dentro do ACI Academy, onde a gente treina os agentes, a gente capacita os agentes através dos workshops. Tem até uma pergunta aí que o nosso head do marketing, do Smart Tech 4.0 pediu. Eu faço algumas perguntas e tal, para levar sobre o workshop. Então, a gente promovendo workshops, promovendo conhecimento, levando o conhecimento do crédito, é impossível não explodir. E isso não vai demorar de acontecer. Vilásio, quando a gente fala em 70, 80 operações e $500 bilhão, já é um número significativo. Sim. Né? A gente está falando aí, cara, do que você construiu, sendo sozinho, construir essa estrutura, construir esse exército. Lógico, hoje tem um comandante aqui que está à frente. Temos uma tropa. Uma tropa, a gente está aqui ávido a entregar para o empresário aquilo que ele mais sonha. Né? Às vezes o cara acha, por ser muito bom para ser verdade, diz, estuda. Não fica com dúvida com relação a mim ou ao processo. Estuda. E é isso que eu peço sempre, estude. Quando o camarada estuda e entende, ele vê que não foi simplesmente, o Luciano teve uma ideia. Lógico, a ideia foi colocada, como você altamente técnico, foi colocada de forma técnica. Para quê? Para não haver erro. O nosso processo ali é a prova de falha. Se o cliente entra de um lado cumprindo com os requisitos, não tem como ele não sair com crédito. Então, isso é improvável não acontecer. Não tem jeito, isso vai explodir. E a gente sabe disso. Sim. Né? Aí eu ouvi um sábio chamado Luciano Bravo me falando assim, quando eu falava para ele assim, cara, eu enxergo isso de forma plena. Ele disse,
Você já viu, Evilásio, quando o sol vai raiar? E assim, eu tenho o privilégio de morar em um lugar que eu consigo ver o nascer do sol. E eu acordo cedo, né? Acordo 4h40 da manhã para correr. Um corredor nato. Gosto demais. E aí, você foi falando aquilo e eu fui enxergando. Se você já viu como do sol, os primeiros raios do dia, eles começam a brotar? Eu disse sim. Então, ali... É porque tem pessoas que estão... Às vezes, tem pessoas que estão dormindo não vai conseguir enxergar. Sim. Mas eu vejo isso todos os dias. Então, eu enxergo. Então, a mesma coisa eu sei. Ele vem raiando e vai explodir. E muita gente, né? Eu brigo com os agentes. Quem teve a oportunidade de se tornar um agente de crédito quando o programa não tinha passado pelos ajustes Sim. aí do 4.0. Quando o Rodolfo não tinha mexido no programa para deixar subir o sarrafo. Né, para aumentar o sarrafo. Eu falando para os agentes, vai ter gente querendo sair no tapa para se tornar um agente de crédito. Aí eu fico brincando, escreva com letra de sangue que eu tô... Bom, que eu estou falando. Nós estamos se encaminhando para o fim do podcast. Tá. Você quer fazer alguma pergunta específica para encerrar? Porque eu já quero aqui te pedir um pouco... Eu amo fazer essas perguntas para você aqui. Então, tem mais uma. Então faça mais uma aí. Essa aí eu acho que é bem dentro do contexto, mas eu gosto quando eu faço um tipo de pergunta desse tipo, um cara com a cabeça como a sua, ela vem uma resposta que traz um ensinamento aí para a gente deixar nesse primeiro podcast como... um marco aqui. Aliás, é o primeiro podcast seu, né? É o meu primeiro podcast e o meu primeiro podcast tendo a honra de estar contigo, então é maravilhoso. Então eu quero te fazer essa pergunta, aí você pode fazer as considerações, eu também farei. O que é felicidade para você? A felicidade para você é você estar dentro de si o tempo todo e não fora. Isso é a felicidade. As pessoas, elas são muitas vezes infelizes porque elas estão desconectadas de si. Elas não estão conectadas à sua parte interna. Existia um sábio, acho que 2000 anos antes de Cristo, chamado Apolônio de Tiana. E ele disse assim, você precisa apagar as luzes externas para acender a sua luz interna. A felicidade, eu não tive o privilégio de nascer na Bahia. Né? Não tive o privilégio, porque o baiano é um povo extremamente... feliz, um povo com uma energia incrível, mas eu vou te dizer que eu há 52 anos sou feliz. Eu não sei, quando eu falo isso, às vezes as pessoas pensam que o senhor não fala isso porque... Não, mas a verdade, Vilas, eu não sei o que é um dia triste. Eu não sei o que é tristeza. Não porque eu não me senti um dia triste com alguma coisa, quando minha mãe morreu, por exemplo, né? Quando, por exemplo, aconteceu alguma coisa assim, o meu filho nasceu e já foi internado, que eu tive um filho que ficou 30 dias internado, não que eu não me senti triste, mas a tristeza, quando se falou assim, a tristeza é aquela que assola o ser humano tirando a felicidade, aquela que subtrai a felicidade, essa eu nunca senti. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa feliz. Aí, falando, mas o que é a felicidade? É estar conectado dentro de si. É quando você olha as coisas de dentro para fora. Então, você está dentro do seu corpo e sabe o que você é, né? Você sabe que você não corre aquele risco que a sua mente interpreta para você. Você sabe que não é aquela palavra que a pessoa vai dizer que vai te destruir. Você sabe que o fato de você ter que fazer algo que seja um trabalho manual, que seja um trabalho que não é, às vezes, agradável para você, não é aquilo que vai te tirar a felicidade. Você pode ser feliz o tempo inteiro. Isso é uma forma de que é assim que eu vejo a felicidade, sabe? E isso está muito ligado a um filme. Na verdade, essa frase eu acabei pegando emprestado. Peguei emprestado de um filme chamado Energia Pura. Esse filme, Energia Pura, conta a história de um ser humano que nasce com habilidades incríveis. E numa conversa entre os dois, ela pergunta, uma moça que gosta dele, tudo, ele é um ser meio diferente de um padrão humano, né? Ele é humano, mas é um pouco diferente, tem pelo no corpo, ele é totalmente branco pálido, né? E as pessoas tiram muito sarro dele, tem todo lá um problema no filme, mas ela pergunta, como são as pessoas por dentro? E aí ele responde exatamente assim, elas são sozinhas. Elas acham que estão desconectadas de tudo, mas não estão. Aí ela brinca, quer dizer que eu estou aqui e estou conectado a um pescador no mar da China e a uma pessoa, a um indiano que anda lá no mercado. E
Sim, exatamente isso. Quando você põe o pé na terra, eu e você moramos em lugar de praia, né? A terra às vezes não deixa as pessoas sentirem isso porque ela é muito dura e ela não envolve teu pé. Mas quando você põe o pé na água, quando você entra na água do mar, do rio, que você põe o pé na água, o seu pé adentra o espaço. Como nossos corpos estão no espaço agora, no espaço atmosférico do planeta, né? Tudo, Evilásio, que está dentro do mar está em contato com você naquele parte. São 3/4 do planeta que está em contato com o seu pé. Você está no meio, no mesmo meio dele, entendeu? E quando você está aqui do lado de fora respirando, você está na totalidade do planeta, porque o oxigênio está em todo o planeta. Você está em contato com todo o planeta, porque você está no meio. É como nós dois nessa sala. Então, a felicidade para mim é isso, é estar em contato permanente com o seu interior. Se você é capaz de fazer isso, você vive a sua vida inteira feliz, sem saber o que é a tristeza. Mas Maravilha. Foi bom? Foi excepcional, profundo. Eu já sabia que viria uma resposta, mas não imaginei que seria com tanta profundidade. Parabéns, você sabe que eu tiro o chapéu para esse conhecimento profundo que você tem. Eu brinco com a minha esposa, a gente sempre fala, e ela uma declaração para ela que o amor da minha vida é minha unidade. Ela sabe o amor e o carinho, o respeito que eu tenho por ela como profissional, como mãe, como vó, né? Ela fala assim, a gente falava, né? A gente veio de um processo, eu falo sempre, casamento é uma construção, né? A gente se construiu junto. Nós somos um casal que fala, não, ninguém é 100%. Eu digo, nós somos 100%. Não, somos 100%. Não, a gente... não tem pra onde correr. 100%. Como é que você tá? Você tá feliz? Eu não estou feliz. Eu sou feliz. Eu não tenho isso. Então, essa característica, e eu falo para você sempre, a gente tinha que ter se encontrado. Bravo, a gente tinha que ter se encontrado, porque a conexão, ela é a mesma, né? E essa conexão, ela vai reverberando e ajudando outras pessoas que estão em conexão conosco, e não só os benefícios de... Tá, pode falar. Não, mas você construiu dentro do processo algo muito importante. Porque não é aquela frase, né, Vilas? Uma andorinha só não faz verão, e não faz. Sim, tá? é verdade. Andorinha não faz verão. E o que acontece é que a energia que você colocou, somada à energia que eu coloquei, somada à energia que o João Pedro colocou, e assim sucessivamente, mas ela criou uma espécie de uma redoma. Uma redoma de felicidade, de credibilidade, de futuro, para que outras pessoas como essas que trabalham do nosso lado, nosso time interno, né, que está conectado, vamos dizer, umbilicalmente ao nosso processo, eles são iguais. Eles acabaram se afinando da mesma maneira na felicidade que você tem, na credibilidade que você tem, na maneira de enxergar o processo como você enxerga. Então, as pessoas, elas mudam o meio, e você mudou o meio da operação, por isso que esse podcast foi dedicado a você, a área de relacionamento, para que a partir de você as pessoas entendam o seguinte: isso não é só trabalho, isso é uma viagem maravilhosa em direção a um mundo bem melhor, tá? Verdade. Mas eu quero te agradecer essa gravação, quero agradecer muito, né, você ter vindo em São Paulo, ter participado disso. Eu quero retribuir agora ainda em Salvador. E eu gostaria muito que você falasse suas considerações gerais, e se você também quiser deixar um recado no seu primeiro podcast, né? Para que todos gravem aí, você vai fazer muitos, mas o primeiro é sempre singular. Então, fique à vontade, meu amigo. Não, eu quero agradecer, né? Agradecer, eu sempre falo de Deus, a experiência que eu tenho espiritual, né? Que eu carrego essa experiência comigo e transmito esse conhecimento das minhas leituras, da própria Bíblia. Eu sempre brinco, sabe? Não dá para discutir, né, se a Bíblia tem ou não tem fatos verídicos e tal. Não, é indiscutível, né? É o best-seller, é top 0, não tem nenhum que bateu a Bíblia até hoje. Então, não discute com algo que já perpassou aí. Chegou bem antes de você, né? Chegou bem antes da gente, né? Alguns milênios. Então, eu sempre fico baseado em cima da Bíblia. Recentemente fizemos uma palestra falando sobre isso, e eu falo sempre sobre estar em unidade, né? E aí eu usei a expressão que carrego lá do mundo jurídico de idiosincrasia, né? E é bem esse processo de estar em unidade. Então, quando eu chamo
um agente de crédito nosso para próximo de mim, às vezes eu vejo o cara mais fragilizado ali, porque às vezes o cliente deu um não, ou disse que não acreditava nele, e aí o camarada vem às vezes cabisbaixo, né? E é natural, né? Quem trabalha com vendas tem esses desafios a serem enfrentados, o não faz parte da trajetória, às vezes o cliente não está preparado, enfim, não conseguiu compreender direito, e o camarada às vezes está ali para baixo. E eu até hoje falei com o Rodolfo mais cedo no escritório e outros agentes, enfim, que estavam lá comigo, falando justamente sobre a capacidade técnica, que eu chamo de hard skill, cara tecnicamente é muito fácil a gente encontrar o cara técnico, né? O executivo. O desafio é você encontrar o ser humano, o cara da parte de soft skill, que seria a parte emocional. Às vezes o cara é frágil, e você me falou isso uma vez, eu não esqueço. Ele falou, você já estava pronto emocionalmente, você estava achando um cara forte. De fato, você foi um cara couro grosso na minha família. Eu sempre fui a referência nesse sentido, e eles me têm um respeito. Eu sou filho caçula, né? Meu pai e minha mãe são meus amigos e me têm um respeito absurdo. E uma vez você no workshop você falou assim: você quer saber se você é líder? Olhe para dentro de sua família. Eu disse, cara, realmente, olha, todos, sem exceção, meu pai, minha mãe, sempre o que eu Somente a mãe, trazia. Né? Somente a mãe. Minha mãe, então. Minha mãe é sensacional. Eu falo para ela, quem não me conhece tem que saber, o meu sorriso vem dela, né? Ela é uma pessoa altamente feliz, né? Então ela, Dona Normisa e meu pai que pegou meu nome, né? Que é Vilásio. Meus irmãos, todos eles me têm um carinho muito grande. Né? E eu vim 7 anos depois da minha última irmã, Lucy, e todos eles me têm um respeito muito grande. Quando eles sabem que quando eu digo que eu vou fazer algo, eu vou fazer algo. Eles sabem que eu não vou desistir, né? Você já começou alguma coisa e parou? Já. Se eu vejo que não está ali o que eu quero, eu vou fazer outra coisa. E até encontrar algo que me faça, né, ter a inspiração que eu tenho aqui dentro do crédito internacional, que não vem só a grana, que eu falo, a grana é muito boa, eu gosto de ganhar dinheiro, eu falo fazer dinheiro, eu faço dinheiro nesse negócio, mas o mais poderoso é a gente enxergar um futuro e quanta gente a gente pode arrastar junto e fazer acontecer. Seria basicamente essa mensagem, né, para que todos que estiverem disposição, né, podem contar conosco e vamos mudar o país com o ACI. Conta comigo. Obrigado. Muito obrigado. Ei, lindão. Obrigado. Maravilha.